Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso no Silvio Sandi. E vamos ver então a partir de hoje, a partir desta aula, o que nos reserva o CESP no que diz respeito à macroeconomia, pessoal. Vamos lá, sem perder muito tempo, porque o tempo é escasso. Nesta aula 2, nosso planejamento é o seguinte: nós vamos ver conceitos de produto e renda, agregados macroeconômicos, renda e produtos de equilíbrio, multiplicador macroeconômico. Primeira questãozinha aí, uma questão do Bacen de 2013, acerca de agregados monetários nacionais e modelos macroeconômicos, julgue os seguintes itens. Segundo a teoria macroeconômica, as transferências devem ser desconsideradas dos gastos governamentais, para efeito de cálculo da participação do governo no produto interno bruto. Perfeito, essa afirmativa é verdadeira, porque nós temos o seguinte, aquela fórmula que quem já foi meu aluno em outros cursos, em outros carnavais por aí, sabe muito bem que eu sempre faço uma cantoria em relação a ela. Sim, eu faço uma cantoria. Para quem não está acostumado, para quem não me viu ainda em outros locais, prepare-se. Segura o coração, aguenta aí. É o seguinte, a fórmula mais importante da macroeconomia, ela está ali em vermelho para vocês no slide e ela tem tudo a ver com Despacito. Quer ver? Despesita, PIB igual consumo mais investimento, gastos do governo, exportações líquidas, se cair só isso a gente gabarita. Despesita. Viu? Gente, claro que ali na fórmula não está exatamente na ordem que eu cantei, mas caneta, o que foi que eu cantei? Caneta, aqui está ela. Despesita. Por que despesita? Porque na verdade nós temos o equilíbrio entre no mercado, o equilíbrio macroeconômico nós temos quando a despesa agregada é igual ao PIB, ou seja, a oferta igual à despesa, né? E nesse sentido nós podemos, eu carinhosamente, né, e para ficar parecido com Despacito eu falei despesita, mas o que nós temos, ó, PIB igual consumo. PIB igual consumo. Ó, PIB igual consumo. Aqui em vez do gasto seria investimento daí, né? Investimento. Tira fora aqui. Passa para cá ele. Só para ficar na ordem da música. PIB igual consumo mais investimento. Gastos do governo, exportações líquidas. Se cair só isso a gente gabarita. O que é exportações líquidas? É simplesmente exportações menos importações, tá bom? Então, só revisando rapidamente aqui, nós temos por um lado a demanda agregada. A macroeconomia se inspira muito na microeconomia, embora seja um rompimento de paradigma em relação à anterior, porque ela cuida dos grandes agregados macroeconômicos, né? E aí tem várias divergências entre as duas correntes, tá? Então nós temos, por um lado, se tentou desenhar a despesa na macroeconomia e por outro a oferta. O que seria despesa? Olha, o que as famílias consomem, consumo, tudo que as pessoas gastam aí no mercado, no dia a dia, né? Os gastos do governo também, quando o governo gasta, isto representa despesa, isso é demanda também na macroeconomia. Investimento, que é a parte das empresas, quando elas investem em bens de capital e instalações físicas. Aqui também está incluído estoques, depois a gente pode ver um pouco mais detalhadamente isso. E mais as exportações. Porque exportações significa que a demanda externa referente aos produtos produzidos aqui. Porque o que importa é o que é produzido aqui, né? Aliás, e por isso que se fala em PIB, é Produto Interno Bruto. Tudo que foi produzido aqui dentro do território brasileiro, tá? Por outro lado, nós temos a oferta agregada, que é tudo que é vendido dentro do país. E aí nós vamos ter tudo que foi produzido dentro do país e aquilo que foi produzido fora, mas é vendido aqui dentro, através das importações. Bom, para estabelecermos o equilíbrio no mercado, no macroeconômico, né? Oferta agregada igual a demanda agregada. Então nós colocamos de um lado a oferta agregada, que é o PIB mais importações. O Y aqui é tudo que foi produzido aqui dentro, tá? Igual ao consumo mais gastos do governo, que é a parte da demanda agregada, mais investimento, mais importações. Bom, nós podemos jogar as importações para o outro lado, né? E aí nós vamos ter, ela vai com sinal negativo, tal como está aqui embaixo,
e nós vamos ter exportações menos importações, vamos ter a fórmula do PIB, Produto Interno Bruto a preço de mercado. Tá? Depois a gente pode também ver isso em mais detalhes. Então, a questão nos perguntava, aqui fala dos gastos do governo, que é um dos componentes da despesita, né, do PIB. Despesas do governo com contrapartida de bens ou serviços. Vejam bem, só entra na rubrica gastos do governo aquilo que tem contrapartida em bens ou serviços, aquilo que efetivamente o governo comprou. Tá? Então não entra, por exemplo, pagamento de aposentadoria, pensões e transferências como de assistência social como Bolsa Família. Tá? Por que não entra? Porque não tem uma contrapartida. O governo simplesmente dá sem ter contrapartida. Tá? Pagamento de servidores públicos. Aí tem contrapartida, porque são trabalhadores, são empregados do Estado, né? Empregados do governo. Então, está ali bem claro, não incluem as transferências. E foi isso que a questão nos perguntou. Tá? Isso aqui é uma pequena observação. Os gastos do governo eles aumentam a despesa agregada, mas é preciso ter cuidado com o déficit. Que gerar déficit consecutivos dá impacto, né, na poupança geral, diminui a poupança geral, porque a poupança geral ela é igual a poupança geral ou total, né, ou nacional ainda. Ela é igual à poupança do setor privado mais a poupança do setor público, mais a poupança do setor externo. Tá? Tudo isso a gente vai ver lá para frente em outras aulas, algumas questões sobre isso. Aqui a poupança do setor público é que está relacionado com os gastos. Se tiver um gasto muito alto, a poupança do setor público diminui. Se diminui a poupança geral. Né? E isso tem impacto nos investimentos, porque os investimentos eles vêm da poupança, né? Não tem como se fazer investimentos sem poupança. Tá bom? Aumento de impostos também prejudica os investimentos. Uma saída para não se ter déficit seria o governo aumentar impostos. Aí os impostos poderiam igualar-se aos gastos, né? A arrecadação poderia ficar igual aos gastos, fechando, equilibrando o orçamento. Mas aí tem um problema, porque isso prejudica os investimentos das empresas, né? Quanto mais impostos altos, menor o investimento. Então, voltando para a questão, segundo a teoria macroeconômica, as transferências devem ser desconsideradas dos gastos governamentais para efeito de cálculo da participação do governo no produto interno bruto. Sim, perfeito, correto. Uma observação aqui. Muita gente acha que as transferências elas têm que ser tiradas de toda a fórmula do PIB. Na verdade, elas entram de forma indireta através do componente consumo. Sim, porque as famílias que recebem Bolsa Família, por exemplo, elas vão consumir, né? Elas vão usar aquela renda do Bolsa Família para consumir coisas no dia a dia, pão, leite, né? E, enfim. Então, elas entram de forma indireta. Tá? Então, é errado dizer que as transferências têm que ser excluídas do PIB. Não, elas não têm que ser excluídas do PIB, elas têm que ser excluídas da variável gastos do governo. Tá? Bem fixado isso. Vamos lá. Verdadeiro. Questão 2, então. O estudo da contabilidade nacional diz respeito à mensuração dos agregados macroeconômicos. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. As transferências para os municípios realizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, por substituírem as despesas privadas com saúde, levam à redução da renda e do produto interno bruto municipal. Desculpa. Na verdade, as transferências para os municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde nada mais são do que gastos do governo em saúde. Então não tem muito mistério nessa questão. Tentou fazer uma pegadinha, né, colocando por substituírem as despesas privadas com saúde. Na verdade, o objetivo do SUS é justamente ofertar saúde para aquelas pessoas, ainda que ele seja um sistema universal, né, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar a saúde privada. Então, não está se diminuindo o gasto que teria as pessoas, as despesas, o consumo, né, das famílias com um serviço de saúde. Tentou fazer essa confusãozinha, mas a gente não vai cair nela, né, gente? Leva a redução da renda e do produto interno bruto. Então não leva a redução da renda e do produto interno bruto, por quê? Porque está lá na nossa fórmula do PIB, né, como consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportações menos exportações. Ora,
exportações menos importações. Nós estamos falando desse aqui, eles estão aumentando, tá? Transferências para municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde é gasto do governo. Outra pegadinha que falou em transferência. Aqui não está falando de transferência no sentido conceitual da economia, está falando de transferência no sentido de transferência de recursos, né, no Sistema Único de Saúde. Gastos do governo, sem nenhuma dúvida. Falso, então, a alternativa, o item 2. 3. Supondo-se que a queda recente do dólar, que reflete as condições atuais da economia brasileira, resulte em uma onda de otimismo, ela pode, no curto prazo, elevar o consumo e contribuir, assim, para a expansão do PIB e da renda. Sim, se nós estamos falando a queda do dólar, daí estimula as pessoas, cria um ânimo de otimismo e tal, as pessoas passam a consumir mais. Claro que com a queda do dólar, o que nós temos também é um prejuízo, né, da balança comercial, porque nós vamos ter mais importações do que exportações. Mas a questão está colocando que resulta em uma onda de otimismo e ela pode, no curto prazo, elevar o consumo e contribuir assim para a expansão do PIB e da renda. Então ela está definindo bem, é um otimismo no curto prazo e aí vai elevar o PIB e elevar a renda. É bastante sutil e bastante sacana essa questão, né? Porque se a gente fosse pensar na balança cambial, no mercado cambial, nós íamos ter um relativo problema aí, porque ia diminuindo o dólar, o que acontece? O real se valoriza. Com o real mais valorizado, as exportações diminuem. Por quê? Porque os produtos brasileiros ficam mais caros no exterior. Tá? Mas a questão, como ela delimitou muito bem, nós colocamos como verdadeiro aqui. Tá? Ela colocou na onda do otimismo. 4. O pagamento dos salários dos servidores do Ministério da Saúde, ativos e aposentados, é contabilizado como despesa do governo e, portanto, está incluído no Produto Interno Bruto e na renda pessoal disponível. Nenhuma dúvida, pessoal. Pagamento do salário, como eu já tinha mencionado na primeira questão, é uma remuneração de fatores de produção, entra no nosso G ali do gastos do governo, na conta do PIB. Então não há nenhuma dúvida nisso, vai aumentar o produto interno bruto, vai aumentar também a renda pessoal disponível. Falando em renda pessoal disponível, vamos colocar a fórmula aqui. Renda pessoal disponível. É que na verdade a gente teria que entender um pouco melhor o conceito de renda, né? Nós temos alguns conceitos de renda. Bom, a renda pessoal é aquilo que as pessoas recebem de renda, obviamente, né? Bom, mas o que elas recebem de renda, elas têm 3 destinos, sempre se fala. Ou elas usam para consumir, ou elas usam para poupar, ou elas usam para pagar tributos. Tá? No caso da renda pessoal disponível, normalmente a gente faz a renda pessoal disponível, daí então é aquilo que sobra depois de pagar os tributos. Tá? Então é a renda que a pessoa tem disponível para consumir ou para poupar. Tá bom? Então nós temos que deduzir os tributos. Normalmente isso é feito da seguinte forma. Renda pessoal, a gente chama de Y, porque nós temos a identidade macroeconômica, e Y representa tanto o PIB, tanto a produção, quanto a renda, né? Tanto o PIB quanto a renda nacional. Então, renda pessoal menos impostos deduzidos das transferências. Tá? Que as transferências é o que vai para as famílias, tá bom? E se ele está deduzindo dos impostos, o que está acontecendo? Na verdade está somando a renda pessoal disponível. Certo, pessoal? Então essa seria a fórmula da renda pessoal disponível. Deduz os impostos e por sua vez os impostos são deduzidos das transferências. Claro que nós poderíamos escrever de outra forma. Isso aqui também é igual a renda pessoal menos impostos mais transferências, porque menos com menos fica mais, tá? Então, transferências entra na renda pessoal disponível, assim como os salários, né? O salário está aqui dentro da renda pessoal. Falso, falso, verdadeiro, verdade. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Próximo, a redução do imposto
o consumo, a poupança e o investimento são variáveis macroeconômicas relevantes. Em relação a essas variáveis, julgue os seguintes itens. A redução do imposto de renda relativa a aplicações de longo prazo, ao corrigir uma distorção que desestimula os poupadores, pode concorrer para o aumento da poupança nacional. Aqui deu como verdadeiro. A redução do imposto de renda, então, relativa a aplicações de longo prazo, ao corrigir uma distorção que desestimula os poupadores. Bom, está corrigindo a distorção que faz as pessoas não querer poupar. Então, se está corrigindo a distorção através do imposto de renda, então as pessoas vão querer poupar, né? Aplicações de longo prazo tem que recolher imposto de renda, um percentual do rendimento vai para imposto de renda. Então, se reduziu o imposto de renda, as pessoas, pelo dito aqui pela questão, vão querer poupar mais. Bom, em poupando mais, pode concorrer esse fato pode concorrer para o aumento da poupança nacional. Sim, porque isso faz parte da poupança do setor privado, né? Ó, poupança total é igual a poupança do setor privado mais poupança do setor público mais poupança faltou espaço mais poupança do setor externo, tá? Então nós estamos aumentando aqui a poupança do setor privado, tá? Então, se aumenta a poupança do setor privado, aumenta a poupança nacional. Verdadeiro. Mais uma. As políticas fiscais e monetárias influenciam significativamente o desempenho da economia e afetam a posição das curvas de oferta e de demanda agregada. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens. Políticas de orçamento equilibrado, ou seja, aquelas que pressupõem um multiplicador keynesiano igual à unidade, não excluem a possibilidade da existência de déficit ou superávites fiscais, sendo, pois, compatíveis com a gestão dos ciclos econômicos. Nós vamos passar alguns slides aqui, isso, agora sim tem slides, para a gente entender um pouquinho aqui, porque nós já estamos avançando, estamos indo para o conceito de multiplicador, né? 7. Considerando que, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, de 16 de março de 2005, pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, FEComércio, mostra que o índice de confiança do consumidor, ICC, alcançou 146,4 pontos em março, um recuo de 0,6% em relação ao índice de fevereiro, que foi de 147,3 pontos. É correto afirmar que, em uma escala que varia de 0 a 200, ocorre deslocamento da curva de demanda agregada da economia paulista para cima e para a direita. Bom, vamos ver aqui alguns slides e a gente conversa sobre os itens especificamente. Bom, nós temos um conceito que é o conceito de multiplicador macroeconômico, que quer dizer o seguinte. Vamos dar um exemplo. O governo aumenta os seus gastos, está aqui no exemplo, né? Aumenta os seus gastos em 200 bilhões. Isso é uma variação numa das variáveis, né, da despesa agregada, como nós já vimos lá na fórmula da despesita. Tá? Mais gastos do governo, mais exportações líquidas, vamos chamar de NX. Então nós estamos aqui em gastos do governo. Aumentou 200, mais 200 jogado na economia, através dos gastos do governo. Bom, o multiplicador diz o seguinte, não vai aumentar apenas 200 o PIB. O PIB, a variação do PIB vai ser maior do que 200. Por quê? Porque nós temos efeitos em eco, cada vez que se aumenta alguma variável autônoma da despesa agregada. O que é variável autônoma? Que não está vinculada ao próprio crescimento da renda e do produto. Tá? Que não está vinculada ao próprio crescimento aqui do PIB. Tem que ser uma variável autônoma. Via de regra se coloca como variável autônoma uma parte do consumo, que é o chamado consumo autônomo. O investimento, e algumas vezes também se coloca uma parte como investimento autônomo. Gasto do governo normalmente é autônomo, difícil de se prever que não seja. Exportações também são autônomos. Tá? Então, o que se usa mais é o consumo não autônomo, que daí tem uma parte dele que depende da variação na renda, e essa parte é chamada de propensão marginal a consumir. Tá? É um
coeficiente percentual ou um coeficiente que vai de 0 a 1 do, sempre maior que 0 e menor do que 1, né, do PIB ou da renda, tá? Quer dizer o seguinte, um percentual do que as pessoas têm de aumento na renda vai para consumo, mas um percentual vai também para poupança, tá? Isso falando em renda pessoal disponível. Certo? Então, o que nós vamos ter, aqui no exemplo que está sendo dado, o PIB está variando 400 bilhões. Tá? E a variação nos gastos do governo foi de 200 bilhões. Então, o nosso efeito multiplicador vai ser igual a 2. Porque se nós invertermos aqui a fórmula, a gente vai ter o seguinte, variação no PIB final, que é o que nos interessa, né? Vai ser igual a variação no componente da despesa agregada, aí especificamente nós estamos falando de gasto do governo, vezes o multiplicador. Isso é o multiplicador. Tá? Então, se nós passarmos isso aqui para lá, ele vai ficar no denominador. Certo? Bom, e a propensão marginal a consumir, ela entra na fórmula. Já tinha uma fórmula da propensão marginal a consumir, não tem ela aqui nos slides, mas há um método para se chegar a esse valor da propensão marginal a consumir, e ela entra na fórmula do multiplicador deste jeito aqui, né? O multiplicador, o efeito multiplicador, ele é igual a 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir. Tá? É o que está aqui nessa forma. Se nós temos um efeito multiplicador igual a 2, vai ser 2 igual a 1 sobre 1 menos propensão marginal a consumir. Aí multiplicando aqui, né, esses dois, vai dar 2 menos 2 propensão marginal a consumir, igual a 1, 2 propensão marginal a consumir, igual a 2 menos 1. Passou para o outro lado, né? E aí nossa propensão marginal a consumir vai ser de 50%. Tá? O que diz o conceito de orçamento equilibrado? Bom, se por um lado a gente aumentando uma das variáveis autônomas da despesa agregada, nós vamos ter um resultado, um efeito em cima do PIB maior do que aquilo que foi aumentado, né? Por outro lado, a gente também pode trabalhar com aumento na carga tributária. Aqui eu tenho que corrigir a forma. Aqui em vez de menos é mais. E diz o seguinte: o que aconteceria se nós, ao mesmo tempo que aumentamos os gastos do governo, nós aumentamos no mesmo montante os tributos? O que isso levaria à economia? Qual seria o resultado sobre o PIB, sobre a variação do PIB final? Bom, aqui tem a fórmula demonstrando isso, né? Mas o que fica claro é que vai aumentar sim o PIB, ele vai aumentar, só que o efeito multiplicador vai ser igual a 1. Para nós termos um efeito multiplicador igual a 1, nós temos que pegar aquela fórmula do efeito multiplicador, que nós acabamos de ver, vai ser variação no PIB ou na renda sobre variação na despesa autônoma, tá? Na variável da despesa autônoma. Então nós vamos ter que estabelecer que os dois são iguais. Digamos que foi 200 o aumento na despesa autônoma, nós vamos 200 aqui, 200 aqui em cima. Isso é o conceito do orçamento equilibrado, que leva ao efeito multiplicador igual a 1. Tá? Então, voltando aqui para a questão, os 6. Políticas de orçamento equilibrado, ou seja, aquelas que pressupõem o multiplicador keynesiano igual à unidade, como acabamos de ver, não excluem a possibilidade da existência de déficits ou superávites fiscais, sendo, pois, compatíveis com a gestão dos ciclos econômicos. Realmente não exclui, até porque se nós aumentarmos, mesmo aumentando os gastos e aumentando também a carga tributária, porque a carga tributária aumentada, ela diminui, né? Diminui o efeito multiplicador. Tá? Então, se nós aumentarmos no mesmo montante, nós vamos ter ainda um aumento uma variação no PIB real de curto prazo aqui. Vai ser de 200, ele vai variar, tá? Mesmo com um efeito multiplicador igual a 1. Tá? Então, pode sim nós termos uma situação de superávit fiscal,
Mas nós podemos ter também uma situação de déficit fiscal se nós, ao invés de aumentarmos uma variável da despesa agregada, nós estivermos aí trabalhando com uma diminuição da despesa agregada, ou até mesmo aumentando a carga tributária. Tá? Não há nenhuma incompatibilidade nessa questão do orçamento equilibrado, multiplicador keynesiano igual a unidade, com relação à existência de déficit ou superávit. Porque muitas pessoas podem confundir, achar que o orçamento equilibrado é igual a receitas iguais a despesas, os gastos do governo igual ao que ele arrecadou. Não, não é o caso. Tá? Até porque há uma variação, e essa variação vem por conta do multiplicador igual a 1. Sendo, pois, compatíveis com a gestão dos ciclos econômicos. Sim, os ciclos econômicos estabelecem o seguinte, que a teoria dos ciclos, né? A economia, ela, no longo prazo, ela tem uma tendência de ascensão, o PIB real, né? Mas no curto prazo ela sobe e desce, né? Tem períodos, até são períodos mais longos de subida, né? De ascensão, do que períodos mais curtos de recessão, tá? Essa teoria, explicando bem resumidamente, simploriamente, dos ciclos econômicos. Bom, são compatíveis, então, a existência de déficit e superávit, porque nós temos um mecanismo chamado de estabilizadores automáticos. Né? Em períodos de recessão, os estabilizadores automáticos atuam no sentido de atenuar os efeitos da recessão. Por exemplo, em períodos de recessão, o que acontece com a economia? A economia está desaquecida. O que acontece com a carga tributária? Ela baixa. Bom, isso ajuda, de reduzir a carga tributária, ajuda as empresas a não terem tantas quebras assim, digamos. Ao mesmo tempo, tem mais pessoas desempregadas, e aí o que acontece? Os gastos do governo aumentam, porque os gastos do governo aumentam para pagamentos de transferências, de auxílios, desemprego, pagamento de transferências como Bolsa Família, né? Mais pessoas na linha de pobreza. Enfim, tem outros mecanismos da outra parte, né? Que seria os estabilizadores automáticos em épocas de superaquecimento da economia. Né? Aí o que acontece quando há superaquecimento? A carga tributária aumenta. Né? E isso contribui para que não cresça tanto assim a economia, porque a economia crescer demais também é um problema, que traz inflação. Tá? A inflação e graves problemas no saldo da balança comercial. Além do investimento. Bom, tem também mais pessoas passam saem da linha de pobreza, saem rumo ao emprego, né, e passam a pagar mais impostos também. Então esses são os estabilizadores automáticos. Tá? Os gastos do governo, dessa forma, eles diminuem, porque paga menos transferência. Então, perfeitamente correta a 6. 7. Considerando que, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, 16 de março de 2005, pesquisa feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, mostra que o índice de confiança do consumidor alcançou 146, um recuo de 0,6 em relação a fevereiro. Então caiu de fevereiro para março, caiu o índice de confiança do consumidor. É correto afirmar que em uma escala que varia de 0 a 200, ocorre deslocamento da curva de demanda agregada da economia paulista para cima e para a direita. Nós vamos ter, na verdade, se nós considerarmos um equilíbrio macroeconômico, né, entre oferta e demanda, é que é meio contraditório dizer que é para cima e para a direita, né? Aqui nós vamos ter, é que nem na microeconomia, tá? Embora os motivos sejam diferentes das inclinações. Oferta, demanda. Nós vamos ter um deslocamento. Se baixou a confiança do consumidor, eles vão consumir menos. Então a demanda vai diminuir, ela vai se deslocar para cá. Desculpa. Fiz o da oferta. Então a demanda ela vai se deslocar para cá, para a esquerda, tá? E não para cima e para a direita. Isso considerando um gráfico entre oferta e demanda. Se nós considerarmos um gráfico também chamado de cruzamento keynesiano, que é um gráfico de linha de 45 graus, aí nós vamos ter uma linha passando aqui, que essa linha indica que o PIB é igual à despesa agregada. O PIB está aqui, a despesa agregada está aqui. Mesmo nessa situação, nós tivermos aqui uma curva de demanda agregada planejada
Diferente, ela vai se deslocar também. Se ela for se retrair, ela vai vir para cá. Na verdade, ela viria para cá, para este ponto. Aí seria para baixo e para a direita. Então, qualquer possibilidade, qualquer um dos dois tipos de gráfico não condiz com o que está escrito na alternativa 7. Tá bom? Então, verdadeiro e falso. Encerramos aqui este nosso primeiro bloco. Continuamos no próximo bloco ainda tratando destes mesmos assuntos aqui no Silvio Sandy. Até lá, um grande abraço, pessoal.